Olá, famílias atípicas, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje dando início ao nosso podcast, o Atípico Cast, o podcast das famílias atípicas, e não poderia ser com uma presença menos ilustre do que o nosso doutor médico, doutor Gabriel Mangabeira, uma referência aqui na nossa cidade, um profissional que tem cuidado de forma muito acolhedora dos autistas, é o médico dos meus filhos e já queria agradecer, doutor Gabriel, por ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Bruno. Olá, famílias. Para mim é muito gratificante, né? Eu me senti honrado de participar do seu primeiro episódio, né, do podcast, Atípico Cast. E quando você fez o convite, não hesitei. No primeiro momento eu falei assim, Bruno, vou. Quando? Não sei. Que dia, qual horário também, a gente não havia combinado previamente. Mas quando é para falar sobre o espectro autista, para trazer informações para as famílias, para deixá-las mais orientadas, entender de fato, né, o que é, como deve ser feito, na condução, estarei sempre presente. Então, muito obrigado pelo convite. Então, famílias, aproveitem. O objetivo desse podcast é trazer informação de qualidade para todos vocês. E gostaria, antes mesmo de fazer a apresentação do nosso convidado, eu gostaria de agradecer aqui a Drogaria Minas Brasil, que é parceira desse podcast. A Minas Brasil, que vem há muito tempo em nossa cidade, trazendo aí saúde, bem-estar para toda a população de Montes Claros. Gostaria muito de agradecer essa parceria, eles que acolheram e sempre acolhem a nossa causa. Muito obrigado por apresentar esse podcast junto com a gente. Pessoal, eu estou aqui hoje com o nosso convidado, o médico psiquiatra Gabriel Mangabeira, ele que fez residência médica em psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, fez residência médica em psiquiatria da infância e adolescência pelo Centro Psíquico da Adolescência e Infância, FEMIG, Mig, lá em Belo Horizonte. BH, é médico psiquiatra da infância e adolescência na clínica Live Psiquiatra e é professor da pós-graduação. Aí eu vou pedir você para me ajudar aqui, meu amigo. Vamos resumir, no CBI of Miami. Pronto, isso aí. E ele também, que é vice-presidente da ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissional, afins em Minas Gerais. Percebam que é um profissional muito gabaritado, muito qualificado. Eu fiz questão de, no nosso primeiro episódio, o episódio que abre esse nosso podcast, trazer uma pessoa qualificada, gabaritada e, acima de tudo, humana, que trata com humanidade, com inclusão, todos os autistas. Pessoal, vamos lá então começar. Gabriel, eu já te pergunto, porque eu acho que o grande problema hoje que nós temos no autismo é a desinformação, é a falta de informação, tanto das famílias atípicas como da própria sociedade. Então, eu gostaria que você começasse a fazer uma explicação do início para a gente. O que é o TEA? Bruno, quando a gente fala de TEA, né, do transtorno do espectro autista, nós falamos de uma condição de desenvolvimento onde necessariamente nós temos dois pontos que precisam estar presentes. Prejuízo na comunicação, na interação social, e aí nós temos várias apresentações dentro dessa questão analisada. E o outro ponto que é imprescindível é a presença de algum comportamento ou interesse restrito, repetitivo e estereotipado. Esse é o conceito básico. Mas todas as formas de apresentação justifica a gente pensar em quê? No transtorno do espectro. Por isso que a gente fala assim, espectro autista, né? São várias apresentações. Não existe nenhum autista igual ao outro, né? Justamente pela diversidade da apresentação clínica. Então, quando a gente fala do autismo, né, que antigamente era classificada com síndrome de Asperger, né, outras denominações, hoje a gente coloca todos dentro do espectro autista. Perfeito, eu já ouvi falar sobre isso mesmo. Apesar de termos autistas, por exemplo, eu sou autista, eu tenho 2 filhos autistas, então apesar de sermos autistas, nós somos diferentes um do outro. Cada autista tem a sua diferença, não é isso? Exatamente. Costumo falar, não existe um típico igual ao outro. Mesmo assim, o atípico também não existe nenhum igual ao outro. Existem semelhanças, né? Existem semelhanças de apresentações, semelhanças de jeito de ser, de jeito de pensar.
algo de uma forma padronizada, no entanto, igualdade entre não há. Perfeito. Gabriel, a gente tem visto, e as redes sociais contribuíram muito para isso, muita gente falando que o autismo virou moda, que tudo hoje é autista. Você explicou aí as características, o que entraria no conceito do autismo, do TEA. Realmente tem aumentado essa prevalência? Realmente tem sido diagnosticado mais pessoas? Sim, Bruno. É muito triste a gente ouvir esses comentários, né? Autismo é moda. Várias vezes eu escuto isso de algumas pessoas, mas para mim é triste porque a falta de informação, na verdade, né? Entender o que de fato é o autismo. O autismo, sim, aumentou-se a prevalência, né? Se formos pensar hoje no mundo, nós somos mais de 700 milhões de autistas. No Brasil, em cerca de 2 milhões. Né? Se a gente for pensar 20 anos atrás, pela classificação do CDC, dos Estados Unidos, era um para cada 160, 170 crianças. Hoje, a última classificação é 2023, para cada 36. Então, a gente vê aí um aumento bem significativo. E não se tem uma causa específica, né? É multifatorial. Como tudo na psiquiatria, né? Quando a gente vai estudar, né, a etiologia das condições psiquiátricas, não se há algo determinante, né? Então, porque a gente ainda tem vários estudos, tem várias tentativas de correlação o fato desse aumento, mas na verdade a gente não tem ainda uma conclusão do motivo. Tem-se também, a gente sabe que além da melhor compreensão, né, esse aumento ele tem sido tanto pela compreensão, né, do autismo em si, e também por alguns fatores que a gente não consegue ainda identificar. Perfeito. Gabriel, existe algum tipo de exame que pode ser feito para que possa se identificar a pessoa autista? Como que você, médico, faz essa identificação? Na verdade, Bruno, é uma pergunta muito comum também. Ah, doutor, o que é que eu preciso fazer para ter o diagnóstico? O diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Através de uma avaliação, observar características daquela pessoa, história clínica, escutar a família, né? O que é que trouxe ali, dependendo da idade, como é que ele era na infância, adolescência. Então, não há nenhum tipo, né, de exame, de teste que é necessário ser feito para se fazer um diagnóstico. Perfeito. É muito comum e eu também, né, há pouco tempo fui diagnosticado, há apenas 10 meses, comecei a estudar sobre isso, e é uma dúvida comum. Mas como é que você fez para saber que você é autista? Você fez algum exame? É algum tipo de exame? Aí a gente tem que parar e explicar, não, você tem que procurar um profissional, lá no profissional ele vai, né, te fazer uma série de, de testes, né, vai avaliar com crianças, é justamente o que você falou, né, vai lá, faz uma entrevista com os pais, vê todo aquele histórico. Então, pessoal, não existe exame, tá? Não há nenhum tipo de exame para que possa fazer, se chegar ao diagnóstico. É mais uma, algo clínico que tem que ser feito por um profissional e, de preferência, que seja um profissional aí, né, referência, para que vocês também não fiquem aí na dúvida, porque tem muita gente que vai em um profissional, aí vem aquela dúvida, aí procura outro profissional, aí acaba que, né, ao invés de trazer uma certeza, traz mais dúvidas para aquela família, para aqueles pacientes, né? E vem uma angústia também, né? É Porque às isso. vezes a procura e a não compreensão gera um movimento de angústia muito importante, né? Isso. Eu canso de receber, às vezes, famílias, né, que passaram por algumas intervenções e falam, ah, Gabriel, mas você não vai pedir um exame de imagem? Vai pedir um exame na cabeça? Por que você não pede? Porque é observação clínica, né? Uhum. É observação de comportamento, de emoção. Não é nada orgânico, não é nada de alteração estrutural, né, que justifique a gente solicitar exames. Exames a gente solicita sim quando a gente pensa em outras questões associadas, né? Mas pensando clinicamente no autismo em si, não há nenhuma necessidade. Quando a gente fala assim você comentou dos testes, né?
sim, existem testes que podem auxiliar. No entanto, auxiliar até mesmo na minha avaliação. Eu Uhum, posso fazer ali um teste, não necessariamente você está sabendo o que eu estou fazendo, né? uhum. Justamente isso faz parte da investigação clínica ali, para chegar à elaboração diagnóstica. Perfeito. Gabriel, algo que é muito comum também, várias pessoas falam, e eu gostaria de saber de você se isso é verdade. Geralmente, o TEA, ele nunca vem sozinho. Geralmente, ele vem associadas a outras comorbidades. Eu queria saber se isso é verdadeiro e quais são as comorbidades mais comuns que são identificadas no autismo. Com certeza, Bruno, assim, mais de 70%, né, quando a gente fala do espectro autista, tem alguma comorbidade associada. E mais de 40% tem duas ou mais. Então, quando a gente vai parar para analisar, é bastante, né? E as mais comuns depende um pouco também da faixa etária. Geralmente na infância é muito comum ansiedade, né? Às vezes quadros mais algo depressivos. Eu não falei de uma depressão infantil, mas eu falei de algo de angústia, né? Um comportamento mais desafiador, opositor, também, que é muito comum. Às vezes as famílias chegarem com esta queixa, né? A demanda de, meu filho está muito ansioso, ele está muito opositor. Será se ele tem TOD? Será se ele tem ansiedade? Às vezes uma inquietude, uma agitação que faz pensar em um TDAH. Quando a gente vai na adolescência ali, também repete, né? Quadros ansiosos, aí algo mais depressivo, pensamentos suicidas, né? Que é muito comum, às vezes pela invisibilidade não diagnóstico durante toda uma infância, gera uma angústia importante. E o jovem, o adulto também, às vezes vem com essa apresentação inicial. É, e quanto mais eu observo, né, nos atendimentos, o suporte, quando mais velho, talvez é feito um diagnóstico, não foi desapercebido ao longo da vida, mais associado com processos ansiosos, processos algo depressivos, processos algo de questionamento da vida. Então, é muito importante a gente entender o espectro, né? Entender que existem outras possibilidades de comorbidades ao longo da vida, para que a gente consiga fazer de uma forma preventiva também, né? Se eu entendo a criança dentro do espectro autista, vou orientar a família, eu vou solicitar avaliações de outros profissionais para estar acompanhando aquela família e evitando um processo de uma angústia, de uma ansiedade, de uma não ser visto ao longo do tempo. Consequentemente, eu evito lá na frente associação com outros transtornos psiquiátricos, né? Então, é bastante comum. Queria falar um pouco que na infância, Bruno, especialmente, recebo muitos casos quando fala assim, Gabriel, eu acho que então ele tem um TDAH e um TOD, né? Por conta de uma inquietude, de uma agitação, uma dificuldade na atenção, um comportamento mais desafiador, opositor. E muitas vezes, não todas, se a gente faz uma avaliação bem detalhada, eles têm um espectro ali que não está sendo visto, né? Tem uma rigidez comportamental, tem uma inflexibilidade, tem uma dificuldade em se comunicar, em interagir, que faz com que aquela criança tenha, assim, apresentado comportamentos opositores, comportamentos desafiadores. Então, se essa família ela não entende essa criança, e acaba que o não entendimento gera um pouco de julgamento também, né? Julgamento não só social mesmo. A criança ela vai se sentir cada vez mais reativa. Não, tem os comportamentos mais opositores, mais desafiadores ali. Então, não é pouco comum chegar uma demanda dessa, né, de atendimento inicial. Não se tem suspeita nenhuma do TEA, né, e vem com essa demanda de irritabilidade, quietude, oposição, distração, e aí fala assim, então, ele tem TDAH. E também não é pouco comum, às vezes a criança foi a vida inteira tratada como TDAH, chega para mim na adolescência com pensamentos e ideação suicida, de fato, tentativas, e quando a gente vai apurar, clinicamente existia aí sinais do espectro que não foi visto. E aí, consequentemente, vem outras comorbidades mais impactantes e relacionadas com a vida mesmo. A Hum, invisibilidade, eu acho que traz esse desconforto, hum. né? Não, O que eu acho assim, Gabriel, porque
geralmente as pessoas têm a ideia do TDAH, daquela criança que não para quieta, que sobe na estante, que brinca aqui, que não para e vai e volta, né? Aquela criança agitada. Sim. Mas eu, quando fui diagnosticado sendo uma pessoa autista e com TDAH, eu não me imaginava porque eu sempre fui aquela criança mais quieta, mais pensativa, não era muito de subir, de descer. Mas em contrapartida, a minha cabeça ela não parava, ela era 220 assim o dia inteiro, né? Eu falo que com as pessoas que depois que eu fui diagnosticado, que eu comecei a me tratar, tomando a medicação, hoje eu consigo refletir sobre algo. Uhum. Antes não, antes era agir por impulso, né? A vida no automático. Eu acho que esses casos, e aí eu queria saber a sua opinião, dessas crianças que são mais quietas, que são mais não são tão agitadas, mas que têm a cabeça ali, há muitos pensamentos, né, aquela cabeça que não dá que não freia, que não para nem um minuto, que traz um desgaste, né, mental, essas crianças são têm maior dificuldade, de serem diagnosticadas ou não? Sim, com certeza, né. A a não demonstração, às vezes, de um comportamento motor, né, de uma inquietude motora, faz com que aquela criança ela passe desapercebida. Então a criança ela é bem criada, a criança ela é inteligente, a criança ela é uma gracinha, uma fofura, ela vai passando, mas a cabecinha assim, a mil por hora. E quando se por isso a importância de uma avaliação bem feita. É para a gente entender, de fato, como é que aquela criança funciona, como é que aquela criança ela se organiza, porque, por mais que às vezes as pessoas não estão enxergando ali aquela inquietude motora, pode sim ter uma inquietude psíquica, né? Então, que é uma das questões que a gente avalia no TDAH. TDAH são três características principais: a desatenção, né? A hiperatividade e a impulsividade. E nós geralmente classificamos em três subtipos: predomínio desatento, predomínio hiperativo e o misto. Então, muitas vezes, quando é essa inquietude somente psíquica, mais difícil ser diagnosticado, sim. E aí vem o julgamento. Você não se entende, né? Você não tem nada, você é inteligente, arrumando coisa onde não tem, né? Então aí vem as questões e como você não se sente compreendido, isso gera mais angústia, gera mais ainda um processo ansioso, né. Eu imagino que é um grande desafio mesmo, e até a compreensão. Verdade. Famílias atípicas, tomem cuidado, porque eu passei por isso. É uma situação que traz uma angústia, uma sensação de incapacidade muito grande. Então, fiquem atentos aos seus filhos, olhem, porque às vezes pode estar ali um TDAH, mas que não manifesta a hiperatividade. Então, fiquem atentos. Eu acho que isso é importante. É por isso que a gente está trazendo aqui informações para vocês. E no seu caso, Bruno, só para fazer uma complementação, e aí você tem um diagnóstico de tanto do autismo quanto do TDAH, acontece muito de não se ver o autismo, né, chegar então com o diagnóstico de TDAH. Por conta de inquietude mesmo, motor, agitação, para quieto, ele não presta atenção em mim e ele não me escuta. E se a gente faz, de novo, uma avaliação bem feita, a gente identifica ali sinais sutis, né, do autismo e que vai passando desapercebido, vai passando desapercebido. Então, até a criança ela tem até noção de que ela tem o TDAH, mas existe uma outra questão ali que não foi vista, então isso traz um prejuízo importante. Não só para a criança, mas para as relações familiares, sociais, né. Uhum. Então, não são poucas vezes que chega esses adolescentes, com uma vida toda tratada como um TDAH, e na verdade tinha como comorbidade aí TEA e não foi visto. Entendi. Então, é muito importante a gente não fazer aquela ligação direta, assim: é inquieto, é desatento, então quer dizer que é TDAH? Não necessariamente, Entendi. né. Gabriel, nós autistas, nós temos uma lei, foi publicada em 2012, uma lei muito importante que traz ali diversos direitos para nós autistas, e um dos direitos é o diagnóstico precoce. Eu queria saber de você,
qual é a idade, geralmente, que é possível esse diagnóstico? Quando Porque quando a gente fala em diagnóstico precoce, né, eu acredito que quanto antes, melhor, né? Qual geralmente seria aí a idade que já se poderia aí fechar um diagnóstico? Exato, Bruno. Quanto antes, melhor, né? E na verdade eu falo, né, nem quanto antes se fechar um diagnóstico, quanto antes se ter a percepção de algo dentro do desenvolvimento infantil que precisa ser investigado. E não necessariamente ali, por volta, eu atendo crianças a partir de 6 meses. 6 meses a gente não faz um diagnóstico, né? Geralmente o diagnóstico é mais preciso a partir de 12 meses, 18 meses com maior segurança em diante. Se a gente pensar que antes a gente tinha que esperar 3 anos para fazer um diagnóstico de autismo, né? Como a ciência tem modificado aí ao longo do tempo. Então, às vezes tem algumas crianças que eu já atendi, bebês, tinha ali alguns sinais de um prejuízo na interação com a mãe, interação com os pais, algo sugestivo. A gente não fecha o diagnóstico, a gente orienta o que deve ser feito, né? Quais são os tipos de intervenção, orientação mesmo, como é que deve ser a relação, como é que deve estimular mais, como é que deve ser o processo ali na amamentação, né, na troca. Então, e não, a gente não elabora o diagnóstico nesse momento. Algumas crianças, bebês que eu avaliei e depois de um tempo, a gente fechou sim o diagnóstico do autismo. Outras, não. Ah, Gabriel, então ele era autista e teve cura? Não, não existe cura do autismo. A gente sabe bem disso. Na verdade, ele não era autista, mas estava com algum processo de uma dificuldade na socialização, seja por falta de estímulo, seja por alguma questão de estresse com o bebê, enfim. São outras possibilidades que a gente tem que pensar aí ao longo do desenvolvimento. Então, a criança aqui, e uma coisa que é importante também, Bruno, geralmente as famílias elas ficam muito atentas, né? Família, não só famílias, mas os profissionais também, quando existe atraso, né? Uhum. Então, assim, então atraso no desenvolvimento da fala, tá um atraso motor, e aí chama atenção. E nós temos, hoje a gente sabe que tem pessoas que não teve atraso no desenvolvimento da fala, não teve atraso no desenvolvimento motor e está no espectro autista, né? E crianças que tiveram, né, e não estão no espectro autista. Então, não é uma questão que a gente é primordial, né? Então, são outros. O que eu falo assim, Gabriel, o que você observa, né, em uma criança pequena? Principalmente a interação, né? Principalmente como ela é a recíproca ali com os pais. A forma da brincadeira, como é que ela brinca? É uma brincadeira funcional, não é funcional? É algo repetitivo, não é repetitivo? O contato ocular, né? Quando você chama a criança, se ela te escuta, se ela olha para você, né? E lembrando, Bruno, que é algo que não é generalizado, né? Então, assim como eu falei que tem autistas que não têm atraso no desenvolvimento da fala, não tem atraso motor, tem crianças autistas que, quando eu chamo, ela olha, né? E então, por isso ela não deixa de ser autista, entende? Uhum. Porque muitas vezes eu ouço essa família falar assim: ah, não, mas ele não é autista porque quando eu chamo ele olha para mim. Mas, ok. E as outras habilidades socioemocionais esperadas para aquela idade ali que está tendo um prejuízo? Então, a gente avalia a criança como um todo, né? Não é pequenos detalhes, não. Entendi. Gabriel, uma criança, um bebê te procura, você ali faz um primeiro atendimento e você percebe alguns traços. Eu já ouvi falar que você pode não fechar o diagnóstico, mas aí a criança está em investigação. Exato. Como é que é esse processo de investigação? Exato. Então, isso é o mais importante que eu falo. É investigar e intervir, independente de diagnóstico. Até mesmo, Bruno, eu avalio muito a questão, não só do que a criança está apresentando, mas como é que está a família naquele momento ali. Às vezes a família não está preparada também para receber aquele diagnóstico naquele primeiro e segundo encontro. Uhum. Então, isso tudo é cuidado também, né? Não adianta a gente eu ver que está claramente para mim ali, essa criança está no espectro, mas se eu não sinto, se eu não entendo que aquela família ali pode fragilizar com a informação nesse primeiro momento, o que eu faço? Vamos lá, vamos intervir. Independente do que seja, vamos intervir. O mais importante, Gabriel, ele é autista, ele é...
vamos acompanhar. E porque a intervenção, seja ela qual for, dependendo do caso individual, ela não vai trazer nada de forma negativa para aquela criança, né? Muito pelo contrário, a gente vai desenvolver as habilidades. Então, independente se faz a intervenção e a avaliação, né, inicialmente, e intervenção se necessário, e em investigação diagnóstica. Eu te fiz essa pergunta, Gabriel, porque assim, aquelas crianças que ainda não tiveram o diagnóstico fechado, mas que estão em investigação, se ela tiver um laudo e ela está em investigação, ela também tem os mesmos direitos daquela criança, daquele autista que tem um diagnóstico fechado. Por isso que eu Uhum. falo com as mães, com as famílias atípicas, que é muito importante. Levou um médico especialista. Se ele não fechou o diagnóstico, então pergunte: nós vamos investigar? Sim, Uhum. nós vamos investigar. Então, faça um laudo contando o histórico e colocando essa observação que está em investigação. Porque a partir daí, essa criança, esse adolescente ou esse adulto, ele terá os mesmos direitos que aquela pessoa que já tem um diagnóstico fechado. E isso eu acho uma informação muito relevante, porque às vezes a família vai ao médico, o médico não fecha naquele momento o diagnóstico, e é todo um processo, pode demorar algum tempo, Sim, né? E nesse tempo em que não fecha o diagnóstico, ela poderia estar, né, pleiteando algum direito. Então, eu acho que é muito relevante isso. E como há essa possibilidade da investigação, eu acho que as famílias elas têm que saber disso e pleitearem junto ao médico, né, a conversa e requisitarem esse laudo para que elas possam exercer os seus direitos. exatamente, Bruno. Eu ouço muito também isso. Ah, doutor, fechou hoje, e agora? Eu falei, olha, não tenho como afirmar. De fato, eu precisaria mais tempo mesmo. Diz que nos relatórios a gente coloca sugestivo, hipótese diagnóstica, né, do espectro autista, está em processo de investigação, precisa mais tempo, para justamente auxiliar nessas famílias que precisam de outras questões aí para dar seguimento no processo do cuidado com o filho. Perfeito. Gabriel, eu te perguntei sobre o diagnóstico precoce, porque eu já ouvi falar também, eu gostaria que você nos explicasse. Você disse que quanto antes, melhor. Eu já ouvi falar também sobre uma janela de desenvolvimento, e até certa idade da criança seria ali o ápice, né, de intervir para que ela pudesse evoluir. Existe mesmo essa janela? Sim, hoje a gente fala da janela, né, janela de desenvolvimento, janela de oportunidade, né, principalmente ali antes dos 3 anos, ali até por volta de 5, 6 anos de idade. Na verdade, é onde a criança ela tem maior possibilidade de aprendizagem, de capacidade de reter informações, de capacidade de neuromodulações, capacidade de adquirir conhecimentos importantes aí ao longo da vida. No entanto, Bruno, às vezes me chegam muitas famílias angustiadas, né? Porque o diagnóstico no Brasil, infelizmente, não é tão precoce como a gente gostaria, né? Então, às vezes, chega uma família com uma criança com 7, 8, 9 anos e fala, Gabriel, então eu perdi o tempo. Não, não perdeu o tempo. Durante todo o ciclo de vida, criança, o jovem, o adolescente, ele é capaz, sim, de modificações, né? Quando a gente fala essa janela de oportunidade, é o tempo mais propício para desenvolvimento, aprendizagem, recepção de estímulos, enfim. Mas, no entanto, isso não se perde ao longo da vida. É porque a lei traz o ideal, os estudos trazem o ideal. O ideal seria ser diagnosticado já na primeira idade, ali Sim, nas primeiras idades de vida, e já iniciar, se for o caso, os tratamentos. Mas nós sabemos, como você bem disse, que nem sempre isso é possível, mas nem por isso vai deixar de tratar, vai deixar de evoluir. E eu posso falar isso com toda a propriedade, porque eu fui diagnosticado aos 40 anos e eu percebo hoje que fazendo as minhas terapias, usando os meus medicamentos, eu tenho uma qualidade de vida muito diferente da vida que eu tinha antigamente. Então, assim, apesar de ter essa idade avançada, eu acho que o tratamento faz muito bem, né? Tá fazendo muito bem para mim. com certeza, Bruno. Eu falo que não tem idade para você se conhecer, né. Eu acho que o diagnóstico mais tardio que eu fiz hoje eu trabalho, né, especialmente com crianças e adolescentes, mas eu sou psiquiatra adulto também, foi de um idoso, 64 anos.
né, onde ele se descobriu autista. Então, se você perguntar para ele, Gabriel, faz diferença? Lógico que faz. Toda a diferença. Fácil. Infelizmente, assim como a gente escuta, Bruno, que autismo é moda, que autismo não tá muito assim, tudo é autismo, infelizmente a gente escuta isso, mas quando a gente entende que a compreensão do seu jeito de ser, entender todo, eu acho que passa uma retrospectiva, né, de tudo que aconteceu, de todos os desafios, de todas as dificuldades, tirar um caminhão das costas, Com certeza. né? E não é com o objetivo de rotular ninguém, é o objetivo de conhecer. O diagnóstico ele tem que ser visto, né, como uma chave, não como uma tranca. Uma chave de oportunidades, uma chave de autoconhecimento, uma chave de melhorias nas relações sociais, relações com seus filhos, né? Entender seus filhos hoje também, né? Porque o que é extremamente triste quando eu escuto, às vezes, de profissionais de saúde falando assim, mas não é importante falar que ele é autista. Mas para quê? Olha a idade dele. Mas por que não? Uhum. Porque qual é... Você mesmo comenta, né, a importância que foi o seu diagnóstico, que Sim, foi o sim, seu autoconhecimento sim, aí. sim. Gabriel, hoje eu tenho ouvido muito falar, tanto diretamente para mim, quando eu me identifico para as pessoas que não são muito próximas a mim, e agora como eu expus nas redes sociais que eu sou autista, eu venho sofrendo muito questionamentos sobre o meu diagnóstico. Ah, mas você não tem cara de autista, você é advogado, você é professor, como é que você é autista? Não pode ser. Eu queria que você pudesse explicar para mim, para todas as famílias atípicas, quem é esse autista nível 1 de suporte? Porque eu acho que a sociedade como um todo, ela ainda procura alguma condição física Estereótipo um também, né? estereótipo na pessoa para que ela possa falar: "Não, realmente você é autista". Então, como eu, e até mesmo os meus filhos, eles não têm nenhum, se você olhar, sem Uhum. conviver, se você olhar uma foto ou conversar com eles rapidamente, não vai ser identificado. Com certeza não. Então, fala pra gente, quem é esse autista nível 1 de suporte? Certo, Bruno. E isso essa questão, porque eu penso assim, o autista 1 de suporte, quando a gente fala assim, mas é normal, ele é normal, né? Ele não tem nada não, ele é inteligente, ele é direito, ele é advogado, ele casou, ele teve filhos. Mas e os desafios, e as dificuldades que ninguém vê, né? Essa invisibilidade que eu falo que é a coisa mais impactante, assim, que as pessoas elas têm que entender que o autismo ele não tem cara, né? Ele não tem uma deficiência física, ele não tem nada que está aqui na testa e falar assim, olha, é por isso ali que aquele ali é autista. Não. É uma condição onde, como eu havia falado inicialmente, existe um prejuízo na interação e na comunicação social. Bom, mas o Bruno é professor, ele dá aula, ele não tem dificuldade nenhuma. Mas quem disse que não? A dificuldade é só a gente que sabe, né? Que tem. É. Então, como foi os desafios para aquilo ali? Então, eu acho que falta muito conhecimento, acho que é muita ignorância, né? É muito julgamento social em relação principalmente ao suporte 1. Né? E a gente fala assim, o comportamento repetitivo, a interação, interesses maiores por determinadas coisas, ele não tem estereotipia, mas, ei, mas você sabe, você conhece a pessoa de fato para entender se ele não existe um interesse restrito, um comportamento algo repetitivo, alguma questão que justifique, né, que justificou pensar no diagnóstico. E as pessoas olham muito a capa, né, Uhum. não olham o interior. Então, o autista suporte 1, né, falando de suporte, nós temos suporte 1, suporte 2, suporte 3, né, de acordo com a nova classificação. O 2 e o 3, geralmente é aquelas pessoas que são vistas, né, a família vê, a escola identifica, socialmente às vezes é mais notório. E o que diferencia suporte 1, suporte 2, suporte 3? Na verdade, é o nível de suporte, né? Uhum. Então, suporte 1, suporte, pouco suporte, né? Você tem uma interação, mas às vezes você tem a pessoa ela pode ter uma dificuldade ali no engajamento,
em determinadas situações, ela pode ter um padrão de uma ansiedade social um pouco mais acentuada. Com um suporte mínimo, ele desenvolve. Geralmente não tem um prejuízo na comunicação funcional. Suporte 2, aí já tem um prejuízo mais na comunicação funcional, precisa de um suporte um pouco maior, né, terapias, algumas intervenções a mais. E o suporte 3, onde tem maior comprometimento na interação, na comunicação e na presença dos comportamentos e interesses restritos. Então, o que vai diferenciar mesmo é, infelizmente, o suporte 1, ele é facilmente passado ao longo da vida e desapercebido. Eu percebo isso, Gabriel, e tenho falado porque a maioria das pessoas que dizem isso não são pessoas que convivem comigo, com meus filhos. Eh, Esses dias eu disse e falei assim, eu tive que fazer uma determinada tarefa, e essa determinada tarefa me exigia contato com as pessoas. E isso é muito difícil para mim. É claro que se você tiver um contato rápido comigo, você não vai perceber. Mas quem está aqui em casa percebe. Uhum. Quando eu tenho que fazer força para ter esse contato, para realizar minhas tarefas, hoje eu chamo de ressaca, ressaca social. Eu, em poucos episódios, já tive ressaca com bebida e sei como é que é. E é aquela ressaca social, é aquela baixa bateria social, a minha Esgotamento, bateria, né? esgotamento, a bateria social acaba mesmo. É algo que está para além de mim. Só que as pessoas que não estão próximas de mim não veem esse esgotamento, porque o esgotamento se dá aqui em casa, né? Dentro do meu quarto, quando eu me busco ali em minha autorregulação. Mas, infelizmente, como você bem disse, como não há ali algo, né? E não é qualquer pessoa que tem acesso a esse esgotamento, a gente ainda sofre esses preconceitos, e é por isso que eu tenho me engajado em levar essas informações para que as pessoas possam entender. É entender. Eu acho que se a pessoa ela entender, ela passa a respeitar. Às Exato. vezes elas não respeitam porque não entendem, mas a partir do momento que elas entenderem, elas podem começar a respeitarem, enxergarem aquilo como uma dificuldade como qualquer outra pessoa. Com certeza. E isso, Bruno, eu acho que até um dos maiores motivos de eu estar aqui hoje, sabe? Assim, aceitar seu convite prontamente. Porque essa invisibilidade do suporte ela às vezes tem trago nas famílias uma destruição, né? Não só para a pessoa, mas para as relações mesmo. Muitas vezes eu vejo diagnósticos às vezes equivocados, né? Ah, ele tem bipolar, porque em casa ele é um, lá fora é outro, né? Transtorno de personalidade, né? É, nossa, mas está muito depressivo. Você tem tudo. E o que está faltando em você? Você tem tudo. Tem uma boa família boa, você tem condição financeira bacana, você tem. Mas o que está faltando? Conhecimento, né? O entendimento. Né? Quem sou eu? Quem é que me faz, às vezes, ter certas dificuldades em algumas situações? Às vezes ninguém me vê, né? Passa extremamente aí desapercebido. Então, eu penso que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente trouxer informações sobre o espectro, né, em geral, e especialmente aí o suporte onde passam desapercebidos, eu acho que a gente está fazendo um bem grande aí para os jovens, para as crianças, né? Verdade. São várias vezes que eu atendo adolescentes com queixas variadas, Uhum. principalmente ansiedade e depressão. Os pais nunca imaginariam a possibilidade do espectro. E aí que eu escuto muito assim, ah, mas isso tá na moda, Gabriel? Ah, agora todo mundo é, então eu também sou. Mas na verdade não é bem assim, Uhum. né? Então aí, quando a gente fala um pouco dos padrões, quando a gente mostra que a gente está compreendendo, aí faz sentido. E quando faz sentido, tudo muda. Verdade. Gabriel, é, o autista, o autismo, na verdade, no homem, ele é igual na mulher? O autista nível 1 de suporte homem, ele tem as mesmas dificuldades que a autista nível 1 do sexo feminino, a mulher? Poderíamos falar que são algo semelhantes, mas bem diferentes, Uhum. né? A mulher, ela tem a capacidade de um masking social mais refinado.
quando você fala aqui comigo que, às vezes, socialmente, você está ali, você está interagindo, aparentemente tudo, o Bruno é super sociável, aquela questão toda. Quando chega em casa, você tem um esgotamento, aquela fadiga, né, social. A mulher ela consegue ser mais refinada nesse processo aí. Então, a capacidade de imitação, a capacidade até mesmo de expressão facial no sexo feminino, ela é um pouco mais apurado. Então, por isso que diagnóstico, se o diagnóstico em homens, né, sexo masculino, espectro autista, porte 1, é difícil, na mulher é muito mais difícil. Então, a gente tem que ter um olhar muito mais atento. Se a gente pensa assim, mulher no autista com comorbidade, com déficit de atenção, aí mais um fator para ela passar muito, muito, muito em ser vista. Por quê? Geralmente é aquela criança ali inteligente, educada, não dá trabalho, né, na escola, está atenta, inteligente. Aí as pessoas chamam de esforçada, né? Ah, mas ela é esforçada. E vai passando, e vai passando. Essa criança com o autismo tem uma dificuldade de expressar as emoções, de falar sobre os sentimentos, ela não vai trazer essas angústias aí. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, passa a adolescência às vezes, cheio de desafios, chega na fase adulta com muitos desafios também, e espera-se que sim, seja diagnosticada, né, em algum momento da vida, preferencialmente antes. Mas infelizmente a gente sabe que tem muitas vezes pessoas que estão no espectro e não são vistas. E estão, às vezes, tratando só uma ansiedade, só uma depressão, e aí vai passando suporte medicamentoso, troca de medicação, e na verdade tem algo ali por trás que não é visto. Então a mulher, sim, ela tem um refinamento maior nas habilidades sociais que dificulta mais aí o diagnóstico. Gabriel, depois de fechado o diagnóstico, quais são as terapias que são mais utilizadas no desenvolvimento da criança autista? O que você mais tem recomendado? Então, Bruno, é extremamente individualizado, né? Vai depender muito da idade dessa criança, do que ela está precisando ali naquele momento, né? A gente sabe que padrão ouro hoje, ainda, o espectro autista chama-se terapia, né? A terapia, e aí vai depender. Geralmente a fonoaudiologia, a psicologia, né? Com metodologias aprovadas para o espectro autista, né? Metodologia ABA, Denver, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, né? Terapia de integração sensorial. Então vai depender muito, né, da apresentação ali que aquela criança se encontra naquele momento e da prioridade. Eu costumo falar, Bruno, muito nas famílias que eu acompanho, não adianta a gente querer o tanto também de terapia, né? A criança, ela precisa também ser, a gente não pode esquecer que a criança autista, ela é uma criança, né? Então ela precisa de ter tempo com qualidade com seus pais, ela precisa ter tempo na escola, tempo de brincadeira, a vida não pode se resumir também à terapia. Então nós vamos muito na prioridade. Bom, a prioridade dessa criança é estimular a socialização, questões comportamentais, então vamos lá, psicologia, fonoaudiologia ali, primeiro momento, a gente avalia depois a necessidade psicopedagógica, então assim, extremamente individualizado. Ainda assim, o padrão ouro é terapia. E com o desenvolvimento dessa criança, e aí ela se tornando adolescente, essas terapias, essas vão se modificando também, né? Com certeza. Até as abordagens também vão se modificando, né? Fala aí na psicologia, por exemplo, né? Adolescente, adulto, psicologia cognitivo-comportamental, né? Tem outras abordagens, sim, que trabalham o espectro? Sim, com certeza tem. Mas eu falo independente, Bruno, da área que vai haver algum tipo de necessidade, o profissional precisa ter habilidade para trabalhar no espectro, né? Precisa ter conhecimento, precisa entender. E eu costumo falar, o profissional que entende suporte, né, o nível 1, ele vai entender os outros também, né? Eu, às vezes, ouço muito, eu falo assim, mas eu caminho para algum determinado profissional, na verdade, a família busca, e fala, mas eu não vi espectro, não, eu não vi. E, na verdade, eu acho que assim, a dúvida é sempre válida, né? Eu acho que é por isso que a gente faz um trabalho de, né, equipe multidisciplinar, né? O diagnóstico, ele é multidisciplinar, mas trazer essas dúvidas para a família
está se sentindo perdida, que está à procura de algumas respostas, Aham. eu acho que é mais desconfortável ainda, né? Então, eu acho que ser assertivo, né, nas avaliações, assertivo nas necessidades terapêuticas, isso aí é extremamente importante. Perfeito. No pouco tempo que eu tenho trabalhado com direito dos autistas, pesquisado, eu tenho percebido que cada vez mais se tem um retorno do tratamento quando se tem profissionais especializados, né, Qualificados. qualificados. Não basta fazer, por exemplo, uma psicologia, qualquer psicólogo. Tem aquelas terapias, aquelas ciências que são destinadas às pessoas autistas, né? Sim. E que isso vão trazer mais retorno aí. Então fica aí mais uma vez o reforço do que eu venho falando. A gente tem que procurar sim, a gente tem que buscar profissionais especializados, como tudo que a gente vai fazer na vida. Como tudo a gente vai fazer na vida, a gente tem que procurar um profissional que seja especializado naquilo. E no autismo não é diferente, né? Ah, com certeza. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo com as famílias, sabe, Bruno? Assim, ó, o mais importante, eu falo, mais importante até que o médico é a terapia. É a terapia que vai fazer com que tenha alguns processos de modificações comportamentais, nas emoções, né? Necessárias aí para o quê? O que que a gente quer das crianças e dos adolescentes? Independência, autonomia lá na frente, vida que segue, Uhum. né? Tem que entender que a criança, ela é, antes de um diagnóstico, né, uma pessoa, né? Uhum. Então, a gente quer a autonomia e independência dela. E para isso, entra aí direcionamento de terapia e entendimento familiar. É uma Uhum. coisa que eu penso que também é muito importante. Quando eu falei lá atrás sobre a questão assim, da elaboração diagnóstica, eu vejo que a família não está tão preparada assim. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, seu filho é autista, né? E aí, às vezes ela pode, né, passa pelos sinais de resistência, né? Ah, não, quem é você que está falando que meu filho é autista? Como que Uhum. eu preciso trabalhar essa família, a família fazer com que ela entenda a importância que é essa intervenção também. É o mais importante. Perfeito. Famílias atípicas, esse aqui é o doutor Gabriel Mangabeira, que está aqui com a gente, conhecendo esse conhecimento de alta qualidade. Mas gostaria de dizer para vocês aqui rapidamente por que eu tenho como parceira a Drogaria Minas Brasil. A Drogaria Minas Brasil, que está há 66 anos cuidando e inovando. Há mais de 6 décadas, a Drogaria Minas Brasil tem sido presença constante aqui no norte de Minas, comprometida em levar saúde, bem-estar e convivência para a população. Além de oferecer uma gama de medicamentos e serviços de atenção farmacêutica, a Drogaria Minas Brasil, e aqui está o ponto, que veio fazer parceria de encontro com o nosso podcast, a Drogaria Minas Brasil inova mais uma vez ao inaugurar sua sala multissensorial. Esse espaço foi especialmente projetado para proporcionar conforto e tranquilidade a crianças com deficiências ocultas, como autismo, TDAH e outras condições, reafirmando o compromisso da drogaria em cuidar dos seus clientes. Aqui, em Montes Claros, a Drogaria Minas Brasil, ela montou uma sala multissensorial em uma das suas lojas. Gostaria de passar o vídeo aqui para vocês. Olha aí na tela. Gabriel, voltando aqui à nossa conversa, existe alguma medicação para o autismo? Não. Medicação específica, não, né? Existe, aprovado pela FDA, medicações não para o autismo, para a cura de autismo, não existe. Mas existe para os sintomas relacionados, né? Uma dificuldade no sono, uma irritabilidade, uma agressividade por conta de não compreensão, uma inquietude exagerada, né? Existe aprovada a risperidona, o aripiprazol,
São medicações que temos respaldos para utilizar nesse sentido. Quando a criança ela tem outras comorbidades, né, um TDAH, uma ansiedade, aí sim tem outras medicações que a gente pode utilizar. Uhum. Então a medicação ela é muito sintomática, né? Ela não é para tratar, e mais uma vez o autismo não é uma doença que para cura, né? O Uhum. autismo ele é uma condição comportamental e ao longo do tempo, junto com as terapias de melhorias. Eu te fiz essa pergunta porque é muito comum. Mas meu filho foi lá no médico, mas o médico não passou nenhum remédio para ele tomar. Mas ele falou que o meu filho tem autismo, mas ele não passou nenhum remédio. Então, na verdade, a medicação ela vem para tratar as comorbidades, Os os sintomas, né, sintomas, né? que surge ali ao longo do transtorno. E aí, você comentando assim, Bruno, tem famílias que falam assim: ah, Gabriel, mas esse remédio não está fazendo efeito. Aí coloca toda a expectativa e esperança no remédio, né? E não precisa, por isso que é tão importante a conscientização e o entendimento do que é o TEA. Entender que não é um remédio que vai melhorar várias questões que eles famílias estão trazendo, né? O remédio melhora alguns sintomas, né? Mas não a questão geral como um todo. Eu acho que o que mais piora, na verdade, Bruno, é a falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento da família, às vezes da escola, né? Também, né? Às vezes o não entendimento gera um julgamento e aí vem uma irritabilidade, uma agressividade até pelo não compreensão. E aí depois não é justo a gente pensar, né, Uhum. que a criança é a maior dificuldade. A dificuldade talvez está na compreensão, quem está próximo. Perfeito. Gabriel, você já mencionou aqui para a gente hoje e hoje ainda não se tem qual seria a origem, né, do autismo. Mas já vi sendo mencionado que o autismo ele pode ser hereditário. Isso é verdadeiro? Na verdade, existe um caráter genético importante, né? Talvez seria dentro das possibilidades de causa, né, de etiologia, a que mais temos evidência, né? A parte genética envolvida. Tanto é que, às vezes, né, uma família que tem um filho dentro do espectro, existe uma maior chance de o outro filho também estar no espectro, né? Por conta dos fatores genéticos. Mas também não é uma condição, porque necessariamente eu vou ter um outro filho. Não. Né? Outra vez, uma pessoa me perguntou, né, dentro de um atendimento, falando assim: Gabriel, queria saber o que é que eu preciso fazer para meu filho não ser autista. Preciso comer alguma coisa diferente? Eu falei, não. Quer ter essa certeza, a gente não tenha filhos, né? Uhum. Porque a gente não tem uma causa específica e não tem nada preventivo, né? Uhum. Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro. A gente tem que levar essas informações, Gabriel, e por isso que eu te convidei aqui, porque eu sei que para além do médico, você tem todo um cuidado especial, todo um acolhimento, tanto com a família, mas também com o paciente. E eu acho que isso é muito importante porque hoje a gente está vivendo um período complicado, principalmente com a desinformação das Sim, pessoas, e eu vejo muitas famílias, muitos pais mesmo, não querendo o diagnóstico, não acreditando no diagnóstico, evitando o diagnóstico, né? Por uhum, conta ainda de todo esse pré-julgamento, todo esse preconceito que nós temos na sociedade. O grande problema disso é, isso vai refletir na na doença. criança, no adolescente, porque vai ter todo ali um atraso, né, naquele desenvolvimento, no início ali, porque você imagina, se a família não aceita, você imagina a condição daquela criança, né? Exatamente, Bruno. Todo esse comentário que você fez me fez mudar um pouquinho a minha prática nos meus atendimentos.
Eu falo que eu procuro ter todo o cuidado mesmo com a família, acolher, fazer, compreender o motivo deles estarem ali numa avaliação. Mas antes eu pensava assim, bom, vejo uma criança aqui, tem sinais claros para mim, eu vejo que a família não está preparada, eu não trazia muitas das informações, talvez, no primeiro atendimento, com receio. Mas aí depois eu comecei a pensar assim, bom, o que é mais importante? É a criança. Então, se eu trouxer, por mais que a família passe por um processo de uma resistência, mas vai gerar uma interrogação que ela pode, em outro momento, vir buscar esse diagnóstico de uma forma mais precisa. Então, eu trago alguns elementos mostrando que o que a gente quer dessa criança, de novo? Dependência, autonomia, vida que segue, né? Uhum. Se eu busco entendê-la, né, e independente do diagnóstico, e se esse diagnóstico for o autismo, está fazendo o maior bem para essa pessoa, né, para essa criança. E, consequentemente, para a família também, né? Eu entendo, às vezes, a dificuldade que a família tem no processo de uma resistência, é o fato de não conhecimento, né? Ignorância, às vezes, do assunto, é achar que o autismo necessariamente ali vai ter uma dificuldade intelectual, vai ter um prejuízo significativo, né? Às vezes muitas famílias têm um medo muito do preconceito também, né? Ai, Gabriel, não quero falar não, porque ele vai começar a ser olhado de outra forma, né? Uhum. E a gente tem que lutar para que não seja olhado de outra forma, Sim. né? Então a gente tem que defender, né, os direitos da pessoa, ela entender quem ela é e respeito, Uhum. né? Então eu mudei um pouco minha abordagem. Criança eu falava, eu não apontava muito, Uhum. né? E agora não, eu procuro apontar e falar assim. Eu prefiro ter passado no Gabriel. O Gabriel observou algumas questões do que passou. Ah, foi no Gabriel e o Gabriel não falou nada, Uhum. né? Entendi. E aí passa essa criança, às vezes, desapercebida ao longo da vida. Perfeito. Né? Eu falo isso, Gabriel, porque assim, eu tive muita sorte, e hoje eu tenho essa clareza, sorte, e para que Deus pudesse me preparar, para que eu pudesse hoje ter condição de entendimento e condição de poder ser o exemplo para os meus filhos. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou autista. Sou sim autista, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas limitações, mas eu também tenho as minhas qualidades, eu também, né, consegui desenvolver várias habilidades durante todo esse período. Eu sempre gosto de deixar muito claro para os meus filhos que sim, nós somos autistas, nós somos diferentes, mas nós não somos piores do que ninguém, mas nós também não somos melhores do que ninguém, né? E a gente tem um funcionamento diferente. E eu sempre falo com eles, ó, explica para o seu coleguinha, explique para o seu colega que o seu funcionamento é diferente do dele. Algumas vezes não vai bater com ele. Mas por quê? Porque se ele te entender como é que você funciona, fica mais fácil para ele poder te enxergar, poder te aceitar, poder Concordo. conviver com você, né. Então, em nenhum momento, e eu não estou aqui também dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu acho que Deus me preparou para que eu pudesse fazer isso pelos meus filhos. Mostrar para eles que sim, somos diferentes, mas com força de vontade, né, com, tratamento adequado, medicação adequada, a gente pode chegar onde que a gente quiser, independência, né. Eu Sim, posso crer que daqui a um tempo eles vão ter independência para que eles possam ter uma profissão, ter uma família e assim seguir na vida, igual você falou. com certeza. O autismo ele não deve ser visto como algo limitante, né? Assim, é incapacidade. Ele vai ser incapaz de progredir. Muitas vezes é visto dessa forma. Né? Então, eu sempre falo com os pais, né? Tem famílias que têm uns filhos e um pai ou a mãe também no espectro, falam encoraje, né, os seus filhos a respeitar e exigir também o respeito, né, em relação a como ele pensa, como ele se organiza, enfim. Eu vejo muito isso, meu irmão Bruno, das famílias às vezes não querer trazer diagnóstico socialmente, né? Fala assim, não vou falar na escola, não vou falar com minha família, não vou. Eu sempre assim, eu respeito, mas eu sempre encorajo. Eu falei, olha, é importante. Importante ele não precisa também sair na rua falando, né? Precisa. Mas
se você quiser também pode fazer isso, mas, se não, mas eu falo que sim. Mostrar a consciência de que aquela criança ali, que ser autista não é um problema, eu acho que isso é muito importante. Percebo que meus filhos, eles entendem, né? E acredito que o comportamento deles também já mudou. Eu acho que foi fundamental. Gabriel, sei que nós estamos aqui caminhando para o final. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para você. É uma pergunta que eu já ouvi, já te digo que não concordo muito, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Você bem disse que nós temos aí o autismo nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E eu já ouvi alguns profissionais da área dizendo que essa divisão deveria acabar. Como se quisessem excluir do autismo o nível 1 de suporte. Se somente o nível 2 e o nível 3 pudessem ser ali caracterizados como pessoas autistas, eu não concordo. Eu acho que autista é autista, cada um tem suas dificuldades, cada um tem os seus desafios, os menores, outros maiores, mas eu, por ser nível 1 de suporte, não deixo de ser uma pessoa autista. Eu queria ouvir de você. Bruno, concordo, né? Eu penso que todo autista é autista, independente do nível de suporte. E a gente falou muito de suporte aqui, mas nós não falamos que o suporte ele pode ser modificado, né? O suporte 1 ele pode ter as necessidades maiores de suporte, muitas vezes pela invisibilidade, por não ser, e entra no processo depressivo, com pensamentos, ideação, suicida. Aí as pessoas às vezes observam, nossa, mas ele não tá bom, né? E aí quando você vai ver, por quê? Porque não foi visto também, né? Então ele não deixou de ser autista, né? Ele continuou sendo autista. Então, eu acho que pensar de forma incluir, né, o suporte 1 do transtorno do espectro, eu não vejo como algo para se concordar, porque o sofrimento está na pessoa, né? Aparentemente, igual como a gente falou lá atrás, aparentemente o suporte 1 é aquele que socialmente ninguém vê. Mas internamente, quantos desafios, quantas angústias, né? Quantas dificuldades passou e sozinho, né? Não foi pedindo ajuda, muitas vezes, né? Se rotulando também, né? Ai, por que que eu sou assim? Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que quero ajudar, eu sou uma pessoa prestativa, mas eu estou sendo julgado às vezes como egoísta, como ingrato, como injusto, né? E onde essa conta desse sofrimento aí vai para, né? Para onde? Então eu acho que independente do nível de suporte, onde se existe um transtorno, onde se existe uma dificuldade emocional, um sofrimento psíquico, a gente não tem como eu pensar em algo de divisão. Perfeito. Pessoal, eu sei que o papo está muito bom, eu sei que ficaríamos aqui longas horas falando sobre o autismo, porque eu sei que o Dr. Gabriel é uma pessoa que gosta muito de estudar, de falar sobre autismo, mas já gostaria de te agradecer, Dr. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter comparecido aqui no nosso primeiro episódio. Eu não consigo enxergar pessoa mais apta para estar aqui com a gente. E, pessoal, sigam o Dr. Gabriel nas redes sociais. O arroba, doutor? Dr. Gabriel Magabeira. Dr. Gabriel Magabeira. Sigam ele. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Se for para Dr. Gabriel, eu encaminho para ele. Coloco as respostas para vocês, tá? E lógico, evidente, já deixa seu like. Já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, porque esse só foi o primeiro episódio. Tenho certeza que pessoas gabaritadas, competentes como o Dr. Gabriel, também virão aqui falar com vocês sobre o autismo, levar informação de qualidade a todos vocês, para que a gente possa melhorar a nossa vida, melhorar a nossa sociedade, para que a sociedade possa nos incluir, possa nos enxergar. Eu tenho certeza que levando essas informações nós iremos conseguir. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Doutor Gabriel, muito obrigado. Agradeço também, Bruno, mais uma vez. Me sinto honrado, né, pelo convite. E onde tem momentos como esse, para a gente dar informação, passar informação e tirar o estigma, né, de que o autismo é algo negativo, estarei por aqui. Agradeço mais uma vez. Que bom.
Pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau! Tchau, tchau.